Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de culpa. Em primeiro lugar, gente, vamos entender então o que é esse sentimento, que é um sentimento muito peculiar e muitas vezes difícil da gente definir, mas que é certo que cada pessoa sabe o que é, porque em algum momento de sua vida já experimentou esse sentimento de culpa, né? Então, ela é uma experiência emocional que vai ocorrer quando uma pessoa acredita ou então ela vem a perceber que corrompeu, né, ou que comprometeu os seus próprios padrões de conduta, ou que violou os padrões morais, sejam universais ou mesmo da sua própria cultura, e sente uma responsabilidade muito grande sobre essa violação. Então, esse sentimento de culpa também ocorre quando uma pessoa que causou um sofrimento a uma outra pessoa, seja isso voluntário ou não, né? Às vezes, muitas vezes involuntário, né? E depois ela vai sentir essa culpa. E está intimamente relacionada ao nosso conceito de remorso. Então, o sentimento de culpa ajuda a manter relacionamentos sociais num patamar muito bom e promove, por exemplo, o altruísmo. Então, as pessoas que elas são mais propensas a experimentar um sentimento de culpa, que é baseado na empatia, têm maior probabilidade de cooperar e também de se comportar de uma maneira altruísta. O que isso vai sugerir? Que a culpa, ela pode ser muitas vezes benéfica entre os grupos humanos. É importante ressaltar que os psicopatas, eles não experimentam um sentimento de culpa ou mesmo um remorso pelos danos que eles possam ter causado a outras pessoas. Muito pelo contrário, né? Eles vão racionalizar os seus comportamentos e não é incomum que eles venham a culpar alguém ou mesmo negar completamente a sua parcela de culpa. Então, são muito prejudiciais a si mesmo e também às outras pessoas. Um indivíduo, gente, com psicopatia nunca vai se sentir culpado, porque ele vai fazer o que for preciso para levar vantagens sem reservas e também sem limites. Então, quais são as causas desse sentimento de culpa? De onde nasce isso? Então, a gente pode dizer de uma maneira geral que as pessoas sentem culpa por algo que fez. Mas a culpa também é muito mais do que isso. Também a gente pode sentir culpa pelo que a gente pensou, por alguma coisa que a gente tenha desejado fazer e também sente culpa por aquilo que não fez. Então, além disso, algumas teorias elas vão sustentar que pode existir um sentimento imanente, um sentimento ligado ao ser, que se chama ontogênico de culpa, né? Ainda não se fez nada, mas a pessoa sente culpa. Então, muitas vezes a culpa, ela precede o ato. Muitas vezes é o caso, por exemplo, de que se faz algo porque se sente culpado e não porque se sente culpado porque fez alguma coisa. Então, essas pessoas que elas acreditam em Deus e que nós chamamos de teísta, de um tipo ou de outro, elas vão acreditar que a origem da culpa vem da violação de princípios universais, que são princípios de certo e errado, né? Então, na visão freudiana tradicional, a culpa ela vai ser subjacente aos comportamentos explícitos das pessoas. Então, são os comportamentos que são mecanismos de defesa e que vão proteger a pessoa da culpa que sentiram se soubessem que os seus desejos inconscientes são terríveis. Então, especialmente Freud, ele vinculou o sentimento de culpa ao complexo de Édipo. E aí ele é recorrente, ele ocorre em todas as pessoas. Então, em contraste, esse pensamento freudiano, em contraste com a visão psicodinâmica da culpa, a perspectiva cognitiva fornece, então, àquela pessoa comum algumas pistas
para fixar a tendência de se culpar. Então, de acordo com essa visão cognitiva, se a pessoa conseguir mudar os seus pensamentos, ela também vai poder mudar as suas emoções. E aí, do ponto de vista da psiquiatria, o sentimento de culpa, ele vai costumar ser associado também às depressões. Então, em formas graves da depressão maior, né, que é aquela fase depressiva, que era a antiga psicose maníaco-depressiva, se você já ouviu esse termo, hoje vai ser denominado transtorno bipolar do humor. Então, ela pode assumir alguns aspectos delirantes, por exemplo. Numa versão do cristianismo, o mundo inteiro é culpado diante da figura de Deus por ter um pecado original. E aí Jesus Cristo teria tomado sobre si os pecados do mundo e aí ele morre na cruz para pagar a dívida de todos os homens. Então as pessoas que têm esse tipo de crença, elas creem também nessa culpa, né? E geralmente elas vão aplicar de alguma forma de autoflagelação, numa tentativa de se punirem por esse pecado cometido, né? Então, é importante a gente perceber também quais são as principais características do sentimento de culpa. Pois bem, a experiência de sentir a culpa, de ter a culpa, pode muitas vezes incentivar as pessoas a aprenderem com seus erros, e é assim que a gente espera que aconteça, né? Então, tanto a antecipação da culpa quanto a experiência da culpa, eles podem ajudar a promover o relacionamento interpessoal de uma forma muito harmoniosa. Então, experimentar a culpa após um comportamento em que a pessoa verificou, observou que prejudicou os relacionamentos, pode então encorajar a um reparo, né? A evitar uma repetição no futuro. Então, antecipar a culpa que vai ser relacionada a um comportamento futuro pode impedir que as pessoas se envolvam em comportamentos prejudiciais. Então, a antecipação da culpa, ela é de uma maneira muito própria, especialmente benéfica, porque ela pode impedir as pessoas de cometerem algumas transgressões. Então são muitas as teorias, e geralmente as teorias tradicionais, que assumiram que a principal função dessa emoção, né, da culpa, é dirigir o comportamento. Porque quando as pessoas consideram a possibilidade de um comportamento futuro e que tenha causado culpa no passado, as pessoas podem experimentar, então, respostas afetivas que vão desencorajar esse comportamento. Então, a experiência da culpa ela é importante, porque ela pode servir como referência para moldar comportamentos futuros, né? Então, esses fatos, eles existem para sustentar a visão de que uma das principais razões pela qual a culpa pode ter evoluído seria para proteger o relacionamento das pessoas. Então, essa culpa, ela pode sim beneficiar os relacionamentos, incentivando as pessoas a alterar o seu comportamento, modificar e de uma maneira muito positiva. Então, as pessoas, elas podem influenciar outras pessoas, induzindo nelas um sentimento de culpa, né? Então, em geral, elas usam essa indução como um meio de influenciar seus parceiros mais íntimos, mais conhecidos ou até mesmo estranhos, né? No entanto, usar a culpa como um meio de influência tem as suas desvantagens também, a gente precisa pensar nisso. O fracasso, né, que a gente pode experimentar e impedir impulsos egoístas também pode levar à culpa. Então as pessoas também podem sentir culpa associada à falha no autocontrole. E aí pode ser também que a culpa venha a ajudar na autorregulação. Então antecipar a culpa que vem associada ao fracasso da autorregulação é uma tentativa de motivar as pessoas a se autorregularem
E dessa forma, elas vão conseguir evitar o sentimento de culpa. Então, as pessoas também podem sentir culpa sem de fato terem essa culpa, né? Vou dar um exemplo. As pessoas elas podem sentir culpa por sobreviver a um evento que matou muitas pessoas, né? Ou então permanecer no emprego em que muitos colegas foram demitidos. Então, como é que a gente pode lidar com esse sentimento de culpa? É importante a gente saber que todas as pessoas emocionalmente saudáveis, elas precisam lidar com o sentimento de culpa. Porque esse sentimento vai estar presente em todos por um ou por outro motivo, não pelos mesmos motivos, né? Então as pessoas elas podem tentar reduzir seu sentimento de culpa pedindo desculpas, recompensando as suas vítimas, né? Negando a sua culpabilidade ou então depositando a sua responsabilidade em outras pessoas, por exemplo. Então os autores, eles podem também considerar o ato que eles cometeram como um incidente isolado, né? Pelo menos parcialmente pode ser justificado pelas circunstâncias e aí vai ter uma atenuação desse seu ato. Então essa é uma maneira que pode reduzir seus sentimentos de culpa. Mas também existem algumas situações em que todas as opções levam invariavelmente, inevitavelmente, ao sentimento de culpa. Por exemplo, quando um soldado, por exemplo, pode ter que escolher entre prejudicar os outros e obedecer a uma autoridade. Então, essas diferenças individuais na propensão à culpa, elas podem afetar a forma como as pessoas sentem os seus desempenhos. Então, de um modo geral, as pessoas com alta propensão à culpa, elas vão experimentar esse sentimento com muito mais frequência, né? Muito mais frequência e muito mais intensidade do que aquelas pessoas com uma baixa tendência à culpa. Bem, dessa forma, né? Então, quando essas primeiras são confrontadas, as primeiras pessoas elas são confrontadas com opções morais, é mais provável que elas escolham a opção menos indutora de culpa. Sintetizando, vamos sintetizar. Muitas estratégias elas podem ser usadas para lidar com o sentimento de culpa. E essas estratégias elas podem variar e pedir desculpas e oferecer recompensa, a negar a culpa e culpar as vítimas, né? Então, ao enfrentar trocas morais, as pessoas podem tomar decisões com base em quanta culpa cada opção causaria e aí favorecer a opção menos indutora de culpa. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Comente comigo aqui sobre os seus sentimentos de culpa e até a próxima. Muito obrigada. Um beijo, tchau.